Imagine uma prisão onde o silêncio é ensurdecedor e os presos se comportam como zumbis. O que parece ser um trabalho fácil e sem problemas pode rapidamente se transformar em um pesadelo indescritível. Eu era um guarda com um histórico de lidar com prisioneiros de forma severa, e quando me transferiram para uma prisão subterrânea isolada, eu esperava apenas um ambiente controlado. Mas desde o momento em que pisei lá, algo estava terrivelmente errado. Você está pronto para descobrir o que se esconde nas sombras dessa prisão e o que faz com que o tempo e a realidade se distorçam? Assista agora e prepare-se para um conto de terror que vai desafiar sua percepção. Minha mãe é enfermeira em uma prisão. Eu encontrei essa gravação no quarto dela. Só entre nós, eu costumava odiar os prisioneiros. Você pode pensar que isso tornava meu trabalho como guarda mais difícil, mas, na verdade, isso ajudava. A primeira coisa que você precisa entender é que eles são lixo criminoso, um monte de ladrões, assassinos e traficantes de drogas que precisam ser mantidos sob controle. Você não vai conseguir que eles te respeitem com palavras gentis e abraços. Dito isso, tenho que admitir, eles são espertos. Talvez espertos não seja a palavra certa, porque são um bando de idiotas, mas são inegavelmente engenhosos. Esses desgraçados conseguem esconder contrabando em suas celas como mestres. Mesmo que você revire todos os cantos, ainda vai deixar passar alguma coisa. Eles também conseguem bolar planos de fuga tão elaborados que te deixariam impressionado. Eu respeito essas habilidades. Para a maioria dos outros guardas, isso é um pé no saco, mas para mim é um jogo. Eles tentam esconder algo ou encontrar uma maneira de escapar. Eu os pego. E aí vem a melhor parte do trabalho, punir eles. Minha ferramenta favorita para isso é a arma de bolas de pimenta. O tiro derruba esses idiotas, e o gás que sai da bala realmente os machuca. Eles se debatem com os olhos lacrimejando, às vezes até vomitam. É sempre divertido de assistir. A essa altura, você pode estar discordando, achando que eu sou um monstro ou algo assim. Mas deixe-me te perguntar. Se um bando de assassinos e estupradores estivesse fazendo um motim como animais selvagens e tentando te machucar, você não se protegeria. Sentiria pena deles depois de tentarem te matar. Talvez eu esteja gostando do meu trabalho mais do que os outros guardas, mas não há nada de errado nisso. Infelizmente, o diretor discordava. Aquele babaca pretensioso com seu terno caro e relógio de ouro. Ele queria me demitir no início. O motivo: uso excessivo de força, abuso de poder e algumas outras besteiras desse tipo. Mas até mesmo aquele idiota sabia que eu sou bom no que faço, então me deram uma escolha: começar a trabalhar em outra prisão ou ser um desempregado qualquer. Não parece muito uma escolha. Não fiquei surpreso que a prisão para onde fui fosse carente de funcionários. Todo mundo na minha linha de trabalho já ouviu falar daquele lugar amaldiçoado. Toda a instalação é subterrânea, alta segurança, sem visitas, e o melhor de tudo, dizem que é assombrada ou algo assim. Ninguém em sã consciência queria trabalhar lá. Eu nunca acreditei em fantasmas ou nessas baboseiras, mas ainda assim odiei a ideia. Não tinha medo de me assustar, mas começar do zero e ganhar o respeito de todos é um desafio e tanto, mesmo em uma prisão comum. Eu esperava que os rumores fossem falsos, mas desde o momento em que cheguei lá, percebi que algo estava errado. Tenho que te dizer, a maioria das prisões é barulhenta, afinal, muitas pessoas criam muito barulho. Faz sentido, eu acho, mas aquele lugar era silencioso. Os detentos simplesmente ficavam sentados em suas celas como sacos de batatas. Não falavam entre si. Mesmo na hora do almoço, apenas se sentavam, enchiam a cara de comida sem falar e voltavam para suas celas. Era o mesmo com os guardas. Tentei conversar com alguns, mas você não conseguia tirar mais do que algumas palavras deles. Eram como robôs. Pelo menos o trabalho em si era moleza, até fácil demais.
Os prisioneiros não se provocavam, não tentavam esconder contrabando em suas celas ou em outros lugares, e seguiam minhas instruções sem problema. Até no pátio, onde a maioria das brigas acontece, eles apenas andavam quietos. Agora você pode pensar que eu estava feliz por ter uma vida tão fácil lá, mas aquilo me assustava pra caramba. Não é normal seres humanos se comportarem assim, e não havia explicação lógica para isso. Eu me sentia como o único som naquele prédio, e todos os outros estavam cheios de sedativos. Tentei falar com a enfermeira da prisão, perguntar a ela o que diabos estava acontecendo. Você se importaria em me dizer o que há de errado com todo mundo aqui? Vocês colocam alguma coisa na comida ou o quê? Perguntei depois de pedir uma sessão com ela. Ela respondeu com uma voz monótona. Nossa população atual é de 1.417 homens, e todos eles estão perfeitamente saudáveis. Sem dúvida, mas agora poderia responder minha pergunta. Ela me olhou com aqueles olhos sem vida e continuou. Os homens vêm aqui em busca de mudança. Temos que abordar o pensamento e o estilo de vida criminoso deles. Escuta aqui. Você coloca alguma coisa na comida. Uma dieta balanceada inclui alimentos de 5 grupos e atende a todas as necessidades nutricionais de uma pessoa. Percebi que ela não diria nada útil. Talvez a coisa toda não tivesse nada a ver com a comida, mas eu tinha certeza de que nunca tocaria em nada da cantina. Também tentei perguntar aos outros guardas sobre o comportamento estranho dos nossos prisioneiros. Só obtive respostas vagas sobre como tudo está normal e tranquilo. Agora, eu não sou fácil de assustar, mas, cara, aquele lugar me dava arrepios. Eu queria pedir demissão depois da primeira semana lá, mas meu trabalho nunca foi tão fácil. Sem motins, sem brigas, sem nada, apenas trabalho chato de guarda. Então decidi aguentar e tentar ignorar toda aquela porcaria perturbadora. Mais fácil falar do que fazer. Depois de um mês lá, parecia que eu estava enlouquecendo. Comecei a ouvir coisas estranhas o tempo todo. Sons ininteligíveis e barulhos estranhos vindos de algum lugar. Tentei encontrar a origem, mas o volume desses ruídos não mudava. Não importava onde eu estivesse na prisão. Nunca muito alto, mas sempre presente. Claro, os outros guardas não ouviam. Eles apenas diziam a mesma coisa com aqueles olhares vazios. Este lugar é tranquilo, como todas as prisões deveriam ser, idiotas. Foi mais ou menos nessa época que um prisioneiro da minha antiga prisão foi transferido para cá. O nome dele era Michael Hill, mas todo mundo o chamava de Big Mac. Ele tinha cerca de 2 metros de altura e estava coberto de tatuagens. Um gordo filho da puta, mas forte como um boi. Eu te contei antes o quanto gostava de usar a arma de bolas de pimenta. Bem, esse monstro podia levar vários tiros sem se mexer. E para piorar, ele me odiava. Assim que me viu, o desgraçado começou a gritar. Não consegue escapar de mim, seu viado. Vim aqui por causa de você. E marque minhas palavras, eu vou te esfolar como um peixe. Seus dias estão contados. Agora você pode pensar que ver meu amigo Big Mac chateado me perturbou. Pelo contrário, eu estava feliz da vida por alguém que eu conhecia estar lá. Ameaças de morte de prisioneiros não eram nada incomum para mim. E eu estava curioso para ver se esse lugar quebraria o bom e velho Big Mac, assim como os outros prisioneiros. Fiquei aliviado quando ele começou a assediar os outros detentos como um prisioneiro comum deveria. Eles nunca enfrentavam ele. Quando ele pegava a comida deles, eles apenas voltavam para suas celas sem comer. Quando ele os empurrava no pátio, eles se levantavam sem dizer nada e continuavam a andar sem rumo. Quando o desgraçado viu que todos os prisioneiros eram um bando de frouxos, começou a arranjar briga com os guardas. Eles não gritavam nem batiam nele. Simplesmente usavam spray de pimenta, muito spray de pimenta, na verdade, para acalmar ele e o colocavam em isolamento por um dia, toda vez que ele saía da linha. Após algumas semanas, eu podia ver que o lugar também estava começando a deixar o Big Mac maluco. Achei que ele poderia estar aberto para conversar.
Eu queria perguntar o que ele achava do lugar e também sobre os sons e ruídos perturbadores que eu continuava ouvindo. Então eu me aproximei dele no pátio. Ei, Michael, seu filho da puta, como você está se saindo? Oi, do colete. Eu estava esperando que essa prisão tivesse feito você se tornar um mudo também, mas acho que não estou tão com sorte. O uso da gíria da prisão e as emoções na voz dele me deixaram irracionalmente feliz. Bem, não é que você seja um raio de sol. Agora escuta aqui. Eu também não estou empolgado por ter que falar com você, mas você é o único prisioneiro aqui que é mais ou menos sã. Então eu queria perguntar uma coisa. Pode perguntar, idiota. Você falou com os outros detentos? Alguém sabe o que diabos está errado com esse lugar? São os malditos zumbis, todos eles, prisioneiros e guardas. Eu estava meio que esperando que você me dissesse o que está acontecendo aqui e o que é esses barulhos. Você também consegue ouvir. Eles estão me deixando maluco. Ele baixou a cabeça feia enquanto continuava. Esses foram os piores 3 meses da minha vida. O que diabos você está falando? Você só está aqui há 2 semanas. Nem eu estou aqui há 3 meses. Algo mexeu com a sua cabeça. Guarda, você saiu da nossa antiga prisão e foi transferido para cá há cerca de 1 ano. Claro, Michael, você me acha um idiota ou perdeu a cabeça também? Olhe sua ficha de funcionário. Seu burro. Eu fiz como ele sugeriu, e o que eu vi não fazia sentido nenhum. A ficha foi emitida há 11 meses e 4 dias. Mas por que diabos eu não conseguia lembrar? Eu queria pedir demissão imediatamente e me afastar o máximo possível daquela prisão maluca. Deixei o Big Mac e corri por toda a instalação até a saída, onde um guarda me parou. Para onde você vai? Ele perguntou com a voz monótona de sempre. Vou para casa. Não estou me sentindo muito bem. Então me deixe sair. Todos os oficiais de correção têm alojamento dentro dos limites da prisão. Mas se você está doente, por favor, vá ver a enfermeira primeiro. Que merda. Ele estava certo. Algumas memórias voltaram para mim. Como pude esquecer? Eu estava morando lá com os outros guardas o tempo todo. Na verdade, eu não tinha saído do lugar desde que comecei a trabalhar lá. Toda essa merda maluca me fez duvidar de mim mesmo. Eu queria sentar no meu quarto e pensar sobre tudo. Caminhei pelo túnel de concreto que ligava a prisão aos alojamentos dos guardas. Virei à direita no final. Entrei no elevador. Saí no 3º subsolo e entrei na sala 307. Eu conhecia o caminho, mas não conseguia lembrar de viver lá. Olhei ao redor e todas as minhas coisas estavam lá. Minhas roupas no armário, meu laptop na mesa, o pôster da minha banda de country favorita na parede. Eram minhas coisas e meu quarto sem dúvida. Tentei lembrar das coisas que aconteceram nos últimos 11 meses, mas minha cabeça estava uma bagunça. Lembranças de eu comendo na cantina dos funcionários surgiram diante dos meus olhos e isso fez meu estômago revirar. Mas percebi que não importava de qualquer forma. Eles poderiam estar me enchendo de diferentes drogas sem eu lembrar. Enquanto pensava, eu poderia jurar que os sons que eu estava ouvindo estavam mais altos do que nunca. Esses sons tinham algo a ver com a perda de memória. Eu realmente não me importava. Só havia uma coisa que me importava naquele momento: sair dali. Agora, eu não sou burro. Era óbvio que eles não me deixariam sair se eu pedisse educadamente. Oficialmente, eu poderia ser um guarda, mas na realidade, eles estavam tentando me transformar em um zumbi doutrinado. Mas, felizmente, minha mente era demais para eles lidarem. Comecei a pensar em rotas de fuga, mas todo o maldito prédio era subterrâneo. Não havia internet ou serviço de telefone também. O lugar estava totalmente isolado do mundo exterior. Para ser honesto com você, eu estava morrendo de medo. Nunca tinha pensado nessas coisas antes. Meu trabalho era impedir que os prisioneiros saíssem, não descobrir maneiras de escapar. Mas eu sabia quem poderia me ajudar, mesmo que a ideia me deixasse enojado. No dia seguinte, eu me sentia uma merda. Aqueles sons malditos no meu ouvido estavam ainda mais altos.
e minha cabeça estava pulsando. Não ajudou que, ao abrir minha porta, um dos outros guardas me cumprimentou com o rosto e a voz sem expressão de sempre. Você deixou seu posto ontem sem dizer uma palavra. Isso é inaceitável. Desculpe por isso. Amigo, tive um dia ruim. Precisava de um descanso. Se você não está se sentindo bem, por favor, vá até a enfermeira. Não. Está tudo bem agora. Estou melhor do que nunca e pronto para o serviço de guarda. Vou fazer um relatório sobre essa irregularidade. Faça isso, mas agora saia do meu caminho. Eu precisava me apressar com minha fuga. Se aqueles desgraçados descobrissem o que eu estava planejando, provavelmente me colocariam em uma cela ou algo pior. Só esperava que o Big Mac tivesse algum plano. Sair dali com a ajuda de um guarda deveria ser fácil para ele, certo? Eu não tenho ideia de como sair desse lugar. Ele disse depois que passei cerca de meia hora convencendo de que eu estava falando sério. Você está de sacanagem comigo agora. Você é suposto ser o grande prisioneiro com milhares de planos de fuga. Escuta aqui, idiota. Esse pátio é o único lugar que não está subterrâneo, mas tem uma cerca de 5 metros e uma parede de concreto de 9 metros de altura com mais de uma dúzia de torres de vigia ao redor. Mesmo se conseguirmos passar pela cerca, os atiradores vão nos matar antes de chegarmos à parede. Mas vamos fingir que conseguimos chegar lá. Devemos escalar como o Homem-Aranha. Não, devemos esquecer o pátio e tentar o portão principal. Há vários guardas armados estacionados lá. Você deve ter visto eles também quando te trouxeram. Como teríamos melhores chances lá? Se eu pudesse iniciar uma rebelião na prisão, talvez pudéssemos dominá-los, ele disse. Mas seria mais fácil crescer asas e voar do que convencer esses idiotas a lutar. A pulsação na minha cabeça aumentou. Estava quase insuportável. É melhor você começar a pensar. Ou vamos acabar como esses outros idiotas sem cérebro aqui. Deve haver um jeito, pelo amor de Deus. Eu entendo. O zunido na minha cabeça está ficando cada vez mais alto a cada maldito dia. Precisamos sair agora, ele disse. Então ficou quieto por um tempo. Eu quase podia ver as engrenagens girando na cabeça dele. De repente, ele perguntou: Você sabe onde fica o gerador de backup? Você quer causar uma queda de energia. Seu gordo desgraçado. Como isso nos ajudaria? Eu não posso iniciar uma rebelião, mas isso é a próxima melhor coisa. Deve confundir os guardas, e nós dois talvez consigamos passar pela saída principal se conseguirmos nos aproximar deles no escuro. Mas mesmo com o elemento surpresa, vamos precisar de boas armas do arsenal se quisermos forçar a saída. E como eu deveria? Fui interrompido por outro guarda. Ele se aproximou por trás e disse: Você não deveria conversar com os detentos. Está exibindo um comportamento estranho. Vou te levar até a enfermeira. Dizer que eu não gostava do nosso plano de fuga seria um eufemismo, mas era melhor do que deixar a enfermeira se aproximar de mim. Agora ou nunca, Big Mac! Eu gritei. Ele se levantou e nocauteou o desgraçado com um soco. Os outros guardas começaram a correr em nossa direção. Então eu rapidamente coloquei algemas no Big Mac e disse que eu mesmo levaria de volta para sua cela. O blefe funcionou. Eles me deixaram passar, e uma vez dentro, pudemos nos dirigir ao arsenal. Não havia ninguém na sala, o que não me surpreendeu. Ninguém precisava do equipamento de motim nessa prisão. Ninguém, exceto nós. Big Mac deu uma risada enquanto se vestia com o colete. Quem diria que um dia eu seria uma tartaruga ninja? Sim, muito engraçado, mas você poderia se apressar. Por favor, há câmeras de segurança em toda parte. Se eles ainda não sabem que estamos aqui, vão descobrir logo. Eu disse enquanto pegava uma lanterna. Estou quase pronto, mas você esqueceu sua ferramenta favorita, ele disse enquanto me entregava uma arma de bolas de pimenta carregada. O cara era mais humano do que eu pensava. Por um momento, eu até me senti mal por tê-lo atirado tantas vezes no passado.
Fizemos nosso caminho até o gerador de backup em pleno equipamento de motim. Enquanto corríamos, comecei a questionar minha sanidade. Eu tinha perdido a memória, ouvido sons estranhos e agora até armado um prisioneiro. E estávamos a caminho de cortar a energia. Era um pesadelo, mas não havia caminho de volta. À medida que nos aproximávamos da sala do gerador, o alarme disparou. A porra do alarme estava anormalmente alto. Parecia uma sirene de ataque aéreo, mas pelo menos abafava os outros sons no meu ouvido. Surpreendentemente, apenas um guarda cruzou nosso caminho, e Big Mac lidou com ele rapidamente com seu cacetete. Quando finalmente chegamos à sala do gerador, usei minhas chaves, entramos e fechamos a porta atrás de nós. O alarme estava alto demais. Não podíamos falar um com o outro, mas não é necessário muito planejamento para desconectar os cabos de energia e pressionar um grande botão vermelho abaixo da placa que diz desligar em caso de incêndio ou emergência. Será que ser lavado cerebral em uma prisão subterrânea conta como uma emergência? Eu diria que sim. O gerador parou. As luzes se apagaram e o alarme que estava fazendo meus ouvidos sangrarem finalmente parou. Estávamos em total escuridão. Não sei qual era pior, isso ou a calma. Não me entenda mal. Eu estava meio que feliz por finalmente não ouvir mais os sons, mas algo não estava certo. Sem passos, sem vozes em pânico à distância, nada. Big Mac falou para quebrar o silêncio. Não há tempo a perder. Estamos no meio de uma fuga. Vamos nos mover. Acendemos nossas lanternas, saímos da sala e seguimos em direção à saída. Avançávamos lentamente na escuridão, esperando que uma patrulha de guardas aparecesse das sombras e nos atacasse a qualquer momento, mas ninguém aparecia. A única coisa que podíamos ouvir enquanto caminhávamos pelo corredor escuro eram nossos próprios passos. O que diabos está acontecendo? Onde estão todos os guardas? Eu sussurrei. Eu não gosto disso mais do que você. Algo não está certo, mas vamos nos apressar e sair daqui. Quando finalmente chegamos mais perto da saída, pudemos ouvir uma respiração fraca. Desligamos nossas lanternas e avançamos lentamente em direção ao portão principal de onde vinha o som. Deveriam haver pelo menos 10 guardas lá, mas só conseguimos ver a silhueta de uma pessoa parada na frente do portão. E para minha surpresa, por algum motivo, o portão estava aberto. Essa pessoa era a única coisa que estava entre nós e nossa liberdade. Minhas mãos estavam suadas enquanto eu retirava minha arma de bolas de pimenta e atirava. Minha mira foi perfeita. A bola acertou-a bem na cabeça, mas o desgraçado nem sequer se mexeu. Apenas ficou ali como se nada tivesse acontecido. Eu olhava para a figura sombreada com incredulidade quando ela começou a falar. Eu não conseguia ver seus lábios se movendo e tudo parecia um sussurro na minha cabeça. Experimento bem-sucedido. Guarda sádico coopera com prisioneiro violento. Hora da entrevista. Por favor, diga-me, sujeito 432, o que fez você se unir a um criminoso? O desgraçado realmente achava que eu ia responder. Mirei nele novamente e dei outro tiro. A bola de pimenta acertou a figura, mas ela continuou a falar como se nada tivesse acontecido. Os sujeitos de teste 432 e 732 não estão obedecendo. A entrevista deve ser adiada. A energia pode ser restabelecida. A transmissão do ruído infrassônico deve continuar. O sujeito 432 deve ser retornado ao seu quarto e o sujeito 732 à sua cela. Big Mac soltou um rugido e começou a correr em direção à figura, pronto para esmagar sua cabeça com seu cacetete. Mas, ao alcançá-la e dar o golpe, todas as luzes voltaram, me cegando por alguns segundos. Os sons nos meus ouvidos também retornaram mais altos do que nunca. Quando consegui abrir os olhos, não havia mais ninguém lá. Só pude ver Big Mac balançando o cacetete para os lados e gritando: "Volte e me deixe te matar, seu maldito. Vamos sair daqui. Podemos pensar nisso depois. Não quero ficar nem mais um segundo nesse lugar de merda", eu disse enquanto agarrava seu ombro. Ele se calou e seguiu meu comando.
Corremos pelos portões e nos empurramos para fora pelo corredor que levava para fora. Depois do que parecia uma eternidade, o corredor começou a subir e vimos a luz no final. Minhas memórias estão um pouco confusas, mas lembro como o sol estava incrível quando conseguimos sair. O alívio de ninguém estar nos seguindo. A empolgação enquanto Big Mac estava fazendo a ligação direta de um carro no estacionamento em frente à prisão. A felicidade enquanto finalmente dirigíamos na rodovia. E o gosto refrescante das cervejas que compramos em um posto para celebrar. Devo admitir que foi quase fácil demais. Tive a sensação de que estavam nos deixando ir. Mas, ei, não se deve olhar os dentes de cavalo dado certo. A única coisa que está me incomodando é que ainda ouço esses sons infernais. Eu te digo, está me enlouquecendo. É por isso que estou aqui, enfermeira. Eu te contei tudo exatamente como você me pediu, mas duvido que algum conselho idiota possa me ajudar. Apenas me prescreva alguns remédios fortes. Eu preciso relaxar um pouco. Estou fugindo a... Agora que penso nisso, não consigo lembrar. Como eu cheguei aqui, você parece estranhamente familiar. Que droga! A figura sombreada no portão. Eu não consegui ver bem seu rosto, mas parecia com você. E essa sala, sem janelas. Estou ainda na prisão. Não, está ficando mais alto. Não, não. Faça parar. Por favor, por favor. Eu voltarei para meus aposentos. Por favor, me avise quando eu puder retomar meu trabalho. Obrigado. Notas da entrevista. A reprogramação cerebral do sujeito de teste 432 através de condicionamento psicológico usando ruído infrassônico alcançou o objetivo modelado. O sujeito acreditou que a tentativa de fuga foi bem sucedida. A perda de memória de curto e longo prazo está dentro da faixa esperada. O nível de agressão diminuiu e o nível de tendência empática aumentou. Condicionamento adicional não é necessário. O sujeito 432 pode retornar às suas tarefas diárias.